A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 88º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, chegamos ao final da leitura do livro de Juízes. Mas antes, eu trago as características especiais deste livro. 6 características especiais revelam o livro de Juízes. Primeiro, registra eventos da história turbulenta de Israel, da conquista da Palestina ao início da monarquia. Segundo, ressalta 3 verdades simples, porém profundas. 1. Um povo que pertence a Deus deve ter a Deus como seu rei e senhor. 2. O pecado é sempre destruidor para o povo de Deus. E 3. Sempre que o povo de Deus se humilha, ora e deixa seus caminhos ímpios, Deus ouve do céu e sara sua terra. Terceiro, salienta que quando Israel perdia de vista a sua identidade como povo do concerto, tendo Deus como seu rei, a nação afundava em ciclos repetidos de caos espiritual, moral e social. E então, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quarto, revela vários casos que ocorreram repetidamente na história do povo de Deus, dos 2 concertos. 1. A não ser que o povo de Deus ame e dedique-se a Deus de todo o coração e mantenha uma constante vigilância espiritual. Esse povo endurecerá o coração e deixará de buscar a Deus, se desviará e acabará na apostasia. 2. Deus é longâmino, e sempre que seus clamam arrependimentos, Ele é misericordioso para restaurá-los, por meio de homens que Ele levanta, com dons e revestimento do Espírito Santo, para livrá-los do juízo opressivo do pecado. E 3. Constantemente, os próprios líderes ungidos que Deus usa para livrar o seu povo entram pelo caminho da corrupção por falta de humildade, de caráter ou retidão. Quinto, cada um dos 6 ciclos principais do livro abrange apostasia, opressão, aflição e libertação, e começa todos da mesma forma. Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Sexto, o livro revela que Deus usava nações mais pecaminosas do que seu próprio povo para fustigá-lo pelos seus pecados e para levá-los ao arrependimento e reavivamento. Somente essa intervenção divina impediu que o paganismo ao redor de Israel o absorvesse. E final, paralelismo entre o livro de Juízes e o Novo Testamento. O livro de Juízes revela um princípio divino imutável quando Deus usa grandemente uma pessoa no seu serviço. Vem sobre ele o Espírito Santo. No princípio do ministério de Jesus, o Espírito desceu sobre ele por ocasião do seu batismo. Antes de subir ao Pai, Jesus mandou seus discípulos aguardarem a promessa do Espírito. A razão para isso foi que receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Em ambos os concertos, o modo de Deus derrotar o inimigo e promover o avanço do seu reino é mediante a energia, força e poder do Espírito Santo, operando através de instrumentos humanos, submissos e obedientes. A inspiração do dia: devassidão. Leitura dos capítulos 19, 20 e 21 do livro de Juízes. No capítulo 19 destaca o versículo 1, naqueles dias. O evento descrito no capítulo 19 revela até que ponto alguns de Israel tornaram-se depravados e imorais depois que se desviaram de Deus. Primeiro, alguns israelitas, isto é, filhos de Benjamim, tornaram-se homossexuais, estupradores e assassinos. Segundo,
Certo levita, isto é, ministro da palavra de Deus, não se importou que a sua mulher fosse estuprada e morta do lado de fora, enquanto ele abrigou-se dentro de casa. Logo, tanto o povo comum como os ministros desceram às profundezas da corrupção moral quando rejeitam a Deus e a sua palavra. Continuando ainda dentro do versículo 1, concubina. Nos tempos bíblicos, concubina era uma mulher unida conjugal e legalmente a homem, mas em posição inferior à esposa vitalícia. O Antigo Testamento jamais aprovou esta prática polígama. No versículo 22, tira para fora o homem. Um dos piores casos de corrupção e decadência moral ocorreu em Gibeia, entre os que antes pertenceram ao povo de Deus, mas entregaram-se à perversão do homossexualismo e do estupro. Tornaram-se semelhantes aos sodomitas. As Escrituras consideram a sodomia e o lesbianismo como uma das últimas consequências da rejeição por Deus de uma pessoa ou povo moralmente decaído. Caso não haja arrependimento, o homossexualismo leva a um sentimento perverso, que poderá cometer o tipo de brutalidade descrito aqui. Capítulo 19, versículo 25. No capítulo 20 destaca o versículo 1. Todos os filhos de Israel saíram. Pelo fato das tribos de Israel não cumprirem a lei de Deus, nem viverem em retidão, o resultado foi o pecado horrível descrito no capítulo 19, e a recusa dos benjamitas de castigar os malfeitores. Israel, como um todo, afastou-se da obediência sincera à palavra de Deus, e a tribo de Benjamim afundou-se na apostasia total. Interrompeu a guerra civil. Muitos militares foram mortos e a tribo de Benjamim foi quase totalmente aniquilada. No versículo 13, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir. A tribo de Benjamim simpatizava mais com os indivíduos iníquos do seu meio do que com as vítimas inocentes que fora tratada com tamanha crueldade. Primeiro, ao recusar-se a castigar esses membros iníquos do seu grupo, a tribo inteira demonstrou, número 1, que a justiça nada valia para eles, e, número 2, que perdera toda a sensibilidade moral e a lealdade à lei de Deus. Por causa disso, Deus castigou a totalidade da tribo de Benjamim. Segundo, uma situação similar existe hoje no Novo Concerto, quando as igrejas se recusam a disciplinar ou excluir membros vivendo em pecado. A tolerância do pecado e da imoralidade, isto é, a atitude de omitir a disciplina bíblica, revela a falta de sensualidade moral na própria congregação e infidelidade a Deus e a sua palavra. O juízo divino contra tal congregação é certo. E por fim, o capítulo 21. Destaca o versículo 7. Os que ficaram de resto. Somente 600 benjamitas sobreviveram à guerra. No versículo 10, destaco: Ide ferir aos moradores de Jabes Gileade. A maioria dos israelitas de Jabes Gileade foi morta porque recusou-se tomar parte com Israel na guerra contra os benjamitas. O pecado deles foi o de não ter ficado do lado de Deus e do seu povo contra o crime hediondo cometido por alguns dos seus concidadãos. E por fim, o versículo 25. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O livro de Juízes termina salientando o fato que, durante a época dos juízes, os israelitas abandonaram os padrões de Deus e passaram a fazer o que julgavam certo. Mas, conforme adverte, provérbios, pensamentos e opiniões humanos não servem para decidir o que é moralmente certo. O padrão certo para a direção da nossa vida deve ser a palavra de Deus e não nossas opiniões, que
para aquela finalidade não passa de rebelião contra Deus. Neemias declara a respeito disso. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas. Mas, pela tua grande misericórdia, não os destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Neemias capítulo 9, versículos 26 a 31. Que a leitura de hoje abra os seus olhos e transforme a sua vida. A leitura da Bíblia é o verdadeiro caminho entre a conectividade da sabedoria de Deus com o seu coração. Quando você lê a Bíblia, você ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.